Estados Unidos ou Rússia, F-22 Raptor contra Sukhoi 57. Qual desses exércitos tem as melhores aeronaves? Infelizmente, a situação me levou a fazer este vídeo. Como vocês podem ver, a situação está muito tensa entre os Estados Unidos e a Rússia, e o que faremos neste vídeo é comparar as forças aéreas tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Mas antes, deixe sua opinião nos comentários. Quem você acha que tem a força aérea mais poderosa? Para começar, precisamos entender os diferentes tipos de aeronaves que um exército possui. Já que vamos falar de um caso hipotético de guerra, vamos nos concentrar apenas em aeronaves que iriam diretamente para o combate. Por exemplo, aeronaves de treinamento ou combate a incêndios, etc. Não vamos levá-los em consideração. Eles podem ser resumidos em 5 tipos. O primeiro deles, os bombardeiros. Essas aeronaves geralmente são bem pesadas, capazes de carregar muitas bombas e têm como objetivo penetrar em território inimigo e soltar todas elas. O segundo tipo de aeronaves que temos são os caças, em inglês, fighter. E esse tipo de aeronaves pode desempenhar tarefas tanto de ataque ao solo quanto de combate aéreo ar-ar. Para ser justo, há várias subcategorias nesta categoria. Por exemplo, os interceptadores, que são aeronaves projetadas apenas para voar em altíssima velocidade e poder derrubar aeronaves inimigas. Depois existem outras aeronaves que estão mais focadas no ataque aéreo, outras que estão mais focadas em ser polivalentes, etc. Mas agrupamos todas juntas porque, caso contrário, seria uma verdadeira confusão. O terceiro tipo de aeronave que temos são as de ataque, que se concentram no ataque terrestre. A diferença com os bombardeiros é que costumam ser mais precisos e que também usam armas de curto alcance, por exemplo, um canhão, uma metralhadora que a aeronave carrega, e também costumam ser usadas para apoiar as tropas que estão em terra. Se fosse necessário destruir qualquer objetivo para permitir que as tropas terrestres avançassem, essas aeronaves fariam o trabalho. O quarto tipo de aeronaves são as de controle de radar. Essas aeronaves são muito curiosas porque se concentram em carregar um enorme radar. Ou seja, como tal, elas não atacam, simplesmente voam ao redor de onde a batalha está ocorrendo, e o que fazem é que, com o grande radar que têm, podem fornecer cobertura sobre onde estão as aeronaves inimigas. Embora todas as aeronaves tenham, na verdade, radares, nenhum é nem de longe tão poderoso quanto o radar que essas aeronaves usam, que são especialmente projetadas para isso. O quinto tipo são as aeronaves de transporte, mas decidimos não incluí-las no vídeo para não torná-lo muito complexo, já que possuem diferentes tamanhos, motores e velocidades de voo. Isso seria uma verdadeira confusão, sem contar as aeronaves de transporte militar focadas não no transporte de tropas, mas de autoridades como presidente e ministros, por isso optamos por essas aeronaves. Não incluí-las é importante que entendas que ter mais aeronaves não faz o teu exército ser melhor, porque realmente hoje em dia é muito improvável que ocorra uma guerra cara a cara entre Estados Unidos da América e Rússia, utilizando todo o seu poder de guerra. Além disso, a Rússia tem a vantagem de que, por exemplo, se agora o conflito com a Ucrânia explode, a Rússia está bem ao lado, então todo o transporte de tropas, aeronaves, tanques, etc., não lhe custaria quase trabalho. No entanto, para os Estados Unidos da América, seria muito esforço. Mas isso também tem um ponto negativo, que é estar bem na sua fronteira, eles não poderiam permitir perder nem 1 centímetro do seu terreno, porque senão já estariam perdendo território na Rússia. Então, o que temos que entender é que, se hipoteticamente houvesse um caso de guerra, o mais importante seria controlar o espaço aéreo. Para isso, os Estados Unidos provavelmente usariam sua tecnologia stealth com aviões. Por exemplo, o F-22 ou o F-35 tentariam destruir as bases de radares e os sistemas antiaéreos da Rússia, pois se essas infraestruturas forem destruídas, a Rússia não poderia fazer nada contra as aeronaves dos Estados Unidos da América. Por isso, provavelmente a Rússia teria que usar o Sukhoi 57, suas melhores aeronaves no momento. Então, no final, haveria uma luta equilibrada entre os Sukhoi 57 e os F-22 pelo controle do espaço aéreo. Após um desses países controlar o espaço aéreo, poderiam iniciar uma invasão terrestre, com as aeronaves de ataque fornecendo suporte. Então, sim, vamos começar a comparar os exércitos dos Estados Unidos e da Rússia. É importante que você saiba que a maioria das aeronaves está na Força Aérea, mas, por exemplo,
Os Estados Unidos da América têm todos os porta-aviões da Marinha, que incluem todos os F-18, etc. Então, quando esses dados forem relevantes, vamos comentar. Também é importante dizer que, dentro de uma aeronave, vou incluir todas as suas variantes. Por exemplo, quando eu disser F-18, estarei incluindo todas as variantes de F-18 que existem. O mesmo vale para todas as outras. Então, agora sim, vamos começar contando os bombardeiros dos Estados Unidos da América. Possui 45 bombardeiros, B-1 aeronave com geometria variável, capaz de atingir velocidades supersônicas, infiltrar-se em território inimigo, depositar as bombas necessárias e sair rapidamente. A geometria variável permite que ele decolar com muito mais peso do que poderia se tivesse o design de asa em flecha fixo. E como é um bombardeiro que precisa carregar muito peso, no final isso é muito importante. Depois, possui 19 unidades de B-2 Spirit, uma aeronave preparada para o sigilo, conhecida em inglês como stealth, o que significa que é muito difícil detectá-la por sinal de radar. Dessa forma, pode se infiltrar em território inimigo sem ser detectada e soltar todas as bombas. 74, B-52 aeronave antiga, mas com grande capacidade de carga de bombas. Bem, isso soma um total de 138 aeronaves. Vejamos a Rússia. 66 unidades de Tupolev 22. Uma aeronave com capacidades semelhantes ao B-1 americano, capaz de velocidades supersônicas, adentra o território inimigo, lança as bombas e parte em velocidade máxima. Porém, esta aeronave é bem menor em tamanho. 42 unidades de Tupolev 95. Um avião turbohélice com rotores contrarrotativos, não tão rápido, mas com muita capacidade para carregar bombas. 16 Tupolev 160. Esta sim, é uma aeronave muito semelhante ao B-1. Também em tamanho, de fato, sempre se fala que é uma cópia de um modelo para o outro, mas o que é verdade é que esta é ainda maior e mais potente. Somam um total de 124 bombardeiros. Como você pode ver realmente aqui, a coisa está bastante equilibrada, embora seja verdade que há algo a comentar, e é que os Estados Unidos da América têm a possibilidade de usar os B-2 com a capacidade stealth e poderia, segundo dizem, claro, entrar em território inimigo sem ser detectado e poderia destruir lá, poderia lá soltar as bombas. Mas realmente os B-2 são a aeronave mais cara de todas, então é muito improvável que se arriscassem a colocá-la em território inimigo, não só por perdê-la, mas também porque se a derrubarem e recuperarem algumas partes importantes, poderiam fazer engenharia reversa e ver as partes importantes do avião. Vamos agora com as aeronaves de ataque. Começamos com os Estados Unidos, 281 unidades de A-10, uma aeronave que foi projetada em torno de seu canhão. Pensada para o apoio em combate às tropas, 21 unidades de AC-130, uma aeronave cujo objetivo seria ficar orbitando na zona de ataque e, enquanto isso, utilizar seus canhões. Isso totaliza 302 aeronaves. Nessa categoria também estão incluídos os helicópteros, por serem usados como apoio. Eles têm 65 unidades de UH-1, o mítico da Guerra do Vietnã, 106 unidades de HH-60, Pavhawk, uma modificação dos Black Hawks, mas também fora da Força Aérea, tem 44 unidades de MH-6, 792, H-64, Apache 503, Chinooks 2051, MH-60, Black Hawks 341 unidades de UAR-70 e 290, AH-1, Z-123 unidades de CH, 53 e 122 unidades de UH-1, somando um total de 4.335, 90 AH-1, Z-123 unidades de CH-53 e 122 unidades de UH-1, somando um total de 4.335 helicópteros. Agora, contando as da Rússia, 274 unidades de Sukhoi 24, uma aeronave supersônica com geometria variável. 193 unidades de Sukhoi 25, uma aeronave subsônica desenvolvida para fornecer apoio aéreo às tropas, semelhante ao A-10 americano. Como pode ver, são 467 aeronaves, loucura total. Quanto aos helicópteros, eles também têm grande variedade. 5 Eurocopter AS-300 e 56 Kamov K-27, 109 unidades do famosíssimo K-52, 14 Kamov, 226
50 unidades do Kazan-Ansat 37, Mi-2, 762, Mi-8, 329, Mi-24, 38 Mi-26, que é o helicóptero mais grande do mundo, 108 Mi-28 e 2 Mi-38. Somando um total de 1.460 helicópteros. Então, vamos agora comparar as aeronaves de controle de radar. Começamos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 31 unidades de Airborne Warning and Control System, uma aeronave modificada de um Boeing 707 para exercer as funções de fornecer cobertura de radar. Vejamos a Rússia, o que eles têm em relação a isso. Por parte da Rússia, temos 15 A-50, 22 unidades de Ilusão, 22 e 3 unidades de Luizão 80. A soma faz um total de 40 aeronaves. E além disso, neste conflito, como é na fronteira da Rússia, como mencionamos, a Rússia poderia fazer uso de todos os sistemas de radar que tem perto da fronteira, o que lhe daria muita vantagem. Bem, agora sim, chegamos ao que provavelmente muitos de vocês estavam esperando, a vez dos caças, e cuidado porque isso é uma verdadeira loucura. Começamos com os Estados Unidos, iniciamos com 460 unidades de F-15, distribuídas entre suas diferentes variantes. Como mencionado, esta aeronave começou como caça de superioridade aérea, mas acabou cumprindo também missões de ataque ao solo. 934 unidades de F-16, uma aeronave multiuso, mas principalmente projetada para combate aéreo. 186 unidades do caça F-20 e 2 Raptor projetado especificamente para a superioridade aérea. Com capacidade stealth para ser mais indetectável a sinais de radar e bocais de empuxo vetorial em uma direção para ajudar no movimento de arfagem e permitir manobras extremas. 283 unidades de F-35, uma aeronave que teoricamente também pode desempenhar todas as tarefas e com capacidade stealth. Assim como no passado, os Estados Unidos empregam diversos caças em sua marinha e no corpo de fuzileiros navais. No total, entre essas duas forças somam, atenção, 997 F-18 em suas diferentes variantes, 14 F-16, 175 F-35 e 41 F-5. Como é um número consideravelmente alto, vou levá-los em consideração. E sim, senhores e senhoras, somam um total de 3.090 aviões de caça. Uma verdadeira loucura. Mas quantos a Rússia tem? A Rússia tem 259. MiG-29, um avião de caça muito versátil, acompanhado por 113 unidades de MiG-31. Um interceptor de alta velocidade, projetado para alcançar até Mach 3, e também 8 unidades de MiG-35. Um avião de caça muito versátil, acompanhado por 113 unidades de MiG-31, um interceptor de alta velocidade projetado para alcançar até Mach 3 e também 8 unidades de MiG-35. Um caça de quarta geração superior destacado por suas capacidades. 131 unidades de Sukhoi 34. Essas aeronaves, toda a família do Sukhoi, são conhecidos por terem uma manobrabilidade impressionante, superior à maioria dos caças americanos, para não dizer todos. 175 unidades de Sukhoi 27, 103 unidades de Sukhoi 30 e 119 unidades de Sukhoi 30 que possuem uma manobrabilidade incrível, como já mencionei. É porque todos estes têm um empuxo vetorial. Mas atenção, pois aí vem o ponto alto. 5 unidades de Sukhoi 57, o design russo análogo ao F-20 e 2, com o qual tentariam combater para ganhar o espaço aéreo. Este avião tem capacidade stealth e é muito manobrável devido à sua tobera vetorizável. Totalizando 910 aeronaves, colocarei os dados aqui e compararemos cada uma das categorias, uma por uma. 138 bombardeiros americanos contra 124 bombardeiros russos. 302 aeronaves de ataque americanas contra 467 da Rússia, 4.335 helicópteros dos Estados Unidos contra os 1.460 da Rússia. 31 aeronaves de controle de radar por parte dos Estados Unidos contra 40 da Rússia. E, por último, 3.090 caças por parte dos Estados Unidos contra 910 por parte da Rússia. Incrível! A verdade é que está bastante equilibrado, embora tenha que dizer uma coisa, e realmente
O que eu disse no início é que a quantidade de aeronaves não é o mais importante. É muito mais importante a tecnologia que essas aeronaves possuem. Eu já sabem que sou engenheiro aeronáutico e sei muito sobre aviões, não tanto sobre assuntos militares, então isso é simplesmente minha opinião, mas acredito que realmente os Estados Unidos investiram. Bem, isso não é uma crença, isso é uma realidade. Investiram muito mais dinheiro nos últimos anos em assuntos militares. E é por isso que acredito que a tecnologia militar que os Estados Unidos possuem é ligeiramente melhor do que a tecnologia militar que a Rússia possui. Mas isso sim, deveríamos ouvir de um especialista que nos explique por quê, caso seja verdade. Muito obrigado por assistir, espero que tenha te interessado. Acima de tudo, espero que não tenhamos que descobrir qual desses dois exércitos é melhor. Se você é novo neste canal, se inscreva. Falamos sobre engenharia aeronáutica e os vídeos estão melhorando muito com o tempo. Não me envolvo em assuntos de guerra, já que eu sou especialista em engenharia aeronáutica e posso fazer comparações entre os aviões, mas quando me envolvo em assuntos de armamento militar e tal, não sou especialista, por isso simplesmente apresentei os dados. E não disse em nenhum momento qual acho que é melhor e qual acho que é pior, mas gostaria de saber nos comentários. Agradeço por assistir, até o próximo vídeo.